Ok, professor Hilton? Okay. Vamos falar sobre o chuveiro aí, posição inverno, verão, caso apareça amanhã. É importante relembrar aí aos nossos alunos. Perfeito. O chuveiro elétrico, lembra aí da sua casa, você tem uma tomada, lá no banheiro vai conectar o seu chuveiro elétrico. Aquela tomada, você tem lá disponível uma diferença de potencial, uma DDP, ou uma voltagem, ou uma tensão de 220 volts. Não é assim aqui em Natal? 220 volts? Então você vai conectar o seu chuveiro lá. Liguei o meu chuveiro lá em 220 volts. Tenho aquela chavezinha, aquela chave seletora, em que eu posso mudar da posição verão para inverno. Do frio, morno, verão morno e o inverno quente. Assim, a água sai mais quente. O que é que eu faço? O que é que eu altero quando eu mexo naquela chave, mudando da posição verão para a posição inverno? Eu mexo na voltagem? Não, aqui não é um transformador. Então, a DDP que o seu chuveiro ficará submetido será sempre 220 volts. Não é? Lá na tomada da sua casa, 220 volts. Quando você mexe naquela chave seletora, passando da posição verão para inverno ou vice-versa, você vai estar alterando o comprimento de uma resistência elétrica que tem dentro do seu chuveiro. E a segunda lei de Ohm diz o seguinte, que a resistência elétrica de um pedaço de fio depende do material de que é feito esse fio, do comprimento desse fio e da bitola, o diâmetro, a área de secção transversal desse fio. A resistência elétrica de um pedaço de fio, olha, caro vestibulando, segundo a lei de Ohm, depende diretamente do comprimento desse fio. Quanto mais comprido for o fio, maior a resistência elétrica. Do material de que ele é feito, que a gente costuma representar pela letra Rho. Quanto maior a resistividade elétrica desse material, maior a resistência elétrica. E a resistência do fio depende inversamente da área de secção do fio. Quanto mais grosso for o fio, menor é a resistência elétrica. Muito bem. Está lá o fiozinho dentro do seu chuveiro elétrico. Quando você muda da posição verão para a posição inverno, você altera o comprimento desse fio. Você diminui a resistência do fio quando passa da posição verão para a posição inverno. Pô, diminui a resistência do fio? Na posição inverno a água não esquenta mais? Não é, Hilton? É. Então eu diminuo a resistência do fio para a água esquentar mais? Exatamente, você diminui a resistência do fio para que a água esquente mais, uma vez que a voltagem, a DDP, é constante. Para que você não se atrapalhe, basta lembrar da expressãozinha da potência dissipada pelo resistor. Se você tem a voltagem e a resistência, você encontra a potência dissipada assim, ó, bem tranquilo aí, relaxado no seu sofazinho, ó. A potência P é igual a voltagem ao quadrado, a DDP ao quadrado, a tensão elétrica ao quadrado, dividido pela resistência do resistor lá que está no seu chuveiro. Então, eu lembro-me, se a DDP não muda, se está constante, 220 volts, eu vou colocar lá, a potência do meu chuveiro vai ser 220 ao quadrado, dividido pela resistência que está lá dentro. Se eu diminuo a resistência, a potência dissipada aumenta, a água esquenta mais. Então eu vou diminuir a resistência do fio, para que assim eu tenha uma maior intensidade de corrente elétrica passando por esse resistor, e a água vai aquecer mais. Lembrar do chuveiro elétrico, lembre sempre da fórmula da potência em função da DDP e da resistência. Potência U ao quadrado sobre R. Não mudei a voltagem, diminuí a resistência, aumentei a potência, a água esquenta mais. Então na posição inverno, menor resistência. Na posição verão, a resistência é maior, ali você tem o que nós chamamos de um reostato. Você mexe na resistência elétrica, no valor dela, através da mudança do comprimento desse resistor. Não é isso aí, Luiz? Ok, vestibulando. Lembrando também, se eu tenho um chuveiro elétrico aqui em Natal, em 220, e tenho um chuveiro elétrico de mesma potência, esquentando a água do mesmo jeito, lá em São Paulo, que é 110 volts, a corrente que vai circular aqui em Natal, embora seja 220 volts, lembre-se que a corrente que vai passar pelo nosso chuveiro vai ser menor, ele funcionando. E o mesmo chuveiro com a mesma potência ligado lá em São Paulo, que é 110 volts, vai percorrer uma corrente maior.
Então aqui a nossa tensão é maior, então circula nesse aparelho, no chuveiro, uma corrente menor. Pelo esquentar do mesmo jeito a água lá em São Paulo, vai circular uma corrente maior. É por isso que nós já lembramos aqui que dois edifícios fazendo iguais, de mesmo andar, de barará, fazendo o projeto de instalação elétrica, lá em São Paulo, que é 110, vai sair mais caro, porque vai percorrer para as mesmas potências, vai percorrer uma corrente maior lá, já que a tensão é menor. Se lá em São Paulo percorre uma corrente maior, necessita que os fios sejam com a espessura, com a área de seção transversal maior, sejam mais grossos, exatamente porque uma corrente maior vai esquentar o fio, e se eu usar um fio fino lá em São Paulo, a corrente, por ser maior, pode gerar o curto-circuito através do efeito Joule, o efeito Joule. Então ele tem que botar um fio mais grosso para diminuir esse aquecimento, e lógico que um fio mais grosso é mais caro, porque tem mais metal que é feito nas indústrias, e aí gasta mais energia para produzir um fio mais grosso do que um fio mais fino, ok? Então, economicamente, a construção, a parte de eletricidade no edifício lá em São Paulo vai sair mais cara do que aqui em 220 volts, ok? Professor Hilton? A corrente lá, então, inclusive, chega a ser o dobro, né, Luiz? Que a tensão lá é 110 e aqui é 220, né? Para ter a mesma potência, não é isso? Então, você passa lá 110 volts, diminuiu pela metade a tensão, a corrente dobra de valor. Então, muito bem colocado aí, a instalação elétrica lá vai ser bem mais cara. Agora, o consumo de energia, não. A energia é potência vezes intervalo de tempo. Se o chuveiro lá é de 4.400 watts, e aqui também é, e eles passam o mesmo tempo ligado, a energia é potência vezes intervalo de tempo, você teria o mesmo consumo de energia. E para fechar também essa parte de energia, para cá, vestibulando. Isso, olha aqui as últimas informações. Nós sabemos que se eu tiver uma lâmpada fluorescente de 40 watts ligada durante uma noite toda, 10 horas, e uma lâmpada incandescente de 40 watts ligada ao mesmo tempo, 10 horas, elas vão gastar a mesma energia. Porque tem a mesma potência, 40 watts, a fluorescente e a incandescente 40 watts, e ficaram ligadas ao mesmo tempo, tá certo? Então a mesma potência e o mesmo tempo, então significa o quê? Que vão gastar a mesma energia. Agora, a vantagem da fluorescente é que ilumina mais. Então se você economiza numa fluorescente, quando você tira uma de 100 watts, e coloca uma lâmpada fluorescente de 40 watts, que vai iluminar o equivalente a uma de 100 watts. Aí você economizou, porque você tirou uma lâmpada incandescente de 100 watts e colocou uma fluorescente de 40 watts. Energia depende da potência e do tempo. Como elas vão ligar ao mesmo tempo, mas mudou a potência e diminui. Mas se for uma fluorescente de 40 watts e uma incandescente de 40 watts ligada ao mesmo tempo, vão gastar a mesma energia, porque como o professor Hilton colocou, energia depende da potência e do tempo. Se as potências são iguais e os tempos são os mesmos, então nós vamos ter a mesma energia. Ok, professor Hilton? Perfeito.